Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre mitologia egípcia. Vocês podem ver que eu vim caracterizada, eu acho que dá até pra poder adivinhar, né? Passei bastante lápis de olho, pintei minhas unhas de vermelho em referência a Cleópatra, que é pra poder vocês entrarem no clima mesmo enquanto forem assistir o vídeo. Gente, nossa, eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá um calor nessa cidade. Mas enfim, vamos dar seguimento. Por que eu quis trazer esse assunto tão importante pra vocês? Muito se fala da mitologia europeia, né? A gente tem exemplos de fadas, sereias. Isso tá muito no nosso convívio, nós temos muitos filmes. Não que assim... Ai, gente, é tanta falha de dicção, tá péssima. Mas assim, não que nós não tenhamos filmes da mitologia egípcia, mas é claro que a mitologia que vem da Europa, né? Ela é muito mais difundida. E não é todo mundo que sabe, mas a mitologia egípcia, né, o Egito em si, o país Egito, é um país do continente africano, sendo então uma cultura que ela provém da cultura africana também. É uma das culturas, né, uma das milhares de culturas que podem ser encontradas dentro do continente africano, que é um continente muito vasto. Não daria para poder aprofundar tudo aqui nesse vídeo, né? Então, a gente resolveu, no caso, eu resolvi aprofundar na cultura egípcia mesmo, ali na mitologia, né? Falando dos deuses, para poder nós entrarmos no nosso gênero textual, que é as tirinhas, as revistas em quadrinhos, para poder conseguir trabalhar isso com vocês de uma forma um pouco mais diversa, né? A gente sabe que tá muito em pauta a cultura negra, então eu acho que é uma forma diferente de se trabalhar, uma visão diferente que se possa ter da cultura africana. Bem, a cultura egípcia, ela era uma cultura politeísta, né? Os egípcios, eles adoravam vários deuses, e cada cidade egípcia, né? A gente tá falando de um país, então, pra vocês verem como é que o continente africano é vasto e enorme. Cada cidade egípcia tinha um deus específico, né? É como se ele fosse, vamos colocar assim, padroeiro dessa cidade. E essa cidade fazia oferendas a esses deuses e tudo mais. E as cidades que tinham deuses egípcios rivais acabavam, às vezes, guerreando entre si. É importante falar também que esses deuses, eles tinham habilidades sobre-humanas. E muitas vezes eles tinham uma parte animal, uma parte humana, né? Eles eram misturas de animais, como a gente vai ver mais à frente. Bem, os deuses são muitos, então vou passar rapidamente falando sobre eles. O primeiro deus que a gente tem é o Amon. Ele é conhecido como o deus dos deuses do Egito, né? Ele perdurou durante todo o reinado egípcio como o deus supremo, vamos dizer assim. E ele era, assim, pelo menos a princípio, ele era representado como homem. Depois ele começou a ser representado como bode, né? Teve uma mistura de culturas ali, né? Com o tempo, algumas crenças foram se fundindo, mas a princípio ele era representado como um bode, um homem, perdão. E assim, ele fazia parte da tríade tebana, né? Junto com... Gente, porque é muita informação e é difícil eu decorar. Eu sou péssima com nomes, mas eu vou tentar por vocês, tá? Junto com o descendente Khonsu e o deus da lua, né? E ele tinha essa importância aí, né? Vamos colocar assim, como se fosse o deus supremo. Temos também a Mut, que é a deusa mãe. Ela era também retratada como uma mulher com 2 coroas. Mais tardiamente, ela começou a ser retratada como uma vaca ou como algum outro animal, porque também teve essa questão da fusão de culturas, né? A cultura não é uma coisa estática. Ela vai evoluindo, ela vai mudando. E ela era a deusa mãe, e ela era esposa de Amon e mãe de Khonsu. Temos também Osíris, que ele é mais falado, assim, né? E ele era o deus da fertilidade em volta do Nilo. Ele foi casado com a irmã dele, Ísis. E ele trazia essa fertilidade, ele trazia essa bênção, ele era muito, muito bem, assim, tinha uma fama muito boa no Egito. E aí ele acabou sendo morto pelo próprio irmão dele, Sete, e foi trazido de volta pela deusa Ísis, e aí desde então ele se tornou deus do submundo. Acaba aqui um comparativo com Hades, né? Ele não era mau, ele cuidava das almas, vamos colocar assim. E também temos aí o deus Sete, né? Que é o deus que ele foi colocado como deus do caos. Com essas histórias do Sete, meio Sete versus Osíris, ele acabou sendo demonizado. E ele era um deus que ele tinha uma cabeça de cão, e ele era meio que, como por essa rivalização, ele acabou sendo demonizado mesmo, posto como deus do caos, né? Apesar de que ele era o deus dos desertos. Bem, temos também a deusa Ísis, que é a deusa da ressurreição. Como eu já falei, ela era casada com Osíris, e ela ressuscitou ele após o atentado, vamos colocar assim, de Sete, né? E ela era essa deusa conhecida por esse poder de ressurreição, de unificar mortos.
ela era muito importante. Temos também o deus Horus, que é o deus da vingança. Ele era filho da Ísis com Osíris, e ele ficou conhecido como deus da vingança por ter vingado o seu pai, matando Sete e o enviando pro submundo mesmo. Então, assim, ele é bem conhecido por esse evento. Essa história é realmente bem conhecida. Lembrem disso na hora que forem fazer atividade. Acho que vai ajudar muito vocês, né, na hora de compor as tirinhas, as histórias em quadrinhos. Temos o Anubis, que era o embalsamador divino. Você tem que dar um Google aqui. O Anubis, ele era responsável pelo submundo, por embalsamar os corpos, por direcionar as almas. Isso antes do Osíris falecer e ir pro submundo, né? Ele era o responsável. Então, assim, era o carro que ele tinha. Graças a Sete, ele foi deposto do carro. Enfim. E também temos Ra, o deus do sol, deus do renascimento. Ele era muito... Assim, como ele era o sol, toda manhã ele renascia. Então ele representava essa coisa do recomeço, do renascimento, sabe? É importante falar também que Horus, ele usava uma cabeça de falcão, assim, ele é representado dessa forma, muitas vezes, assim como Ra, que ele também é associado a Horus. E os faraós egípcios antigos, eles se apresentavam ao povo como o Horus encarnado. É importante lembrar que o Egito, ele era um reino, tipo, era um império egípcio, né, o reino egípcio, eles eram assim, os líderes políticos, eles eram pro povo como se fossem realmente deuses. E o povo acreditava fielmente que os egípcios, os faraós, eram reencarnações de Horus, vamos colocar assim, entendeu? E o Anubis, ele tinha uma coloração escura para poder, mas não era algo ruim. Ele representava com isso os depósitos que eram responsáveis pela vida no Nilo. Então, assim, escuro, vida, tinha uma representação positiva. E ele também, ele participava da cerimônia de ponderação do coração, que era o que colocava na balança os atos dos falecidos em vida. E aí que era o que decidia se eles iam pro lugar bom ou ruim, vamos colocar assim, de acordo com a cultura deles. Bem, o Thoth, ele é o deus do conhecimento, da sabedoria, como vocês estão vendo aí. Ele é muito representado com a cabeça de um babuíno, muitas vezes. E ele era responsável por ser detetor e guardião de toda a sabedoria. Vocês estão ouvindo isso? Gente lá doutorando, né? Desliguei. Mas ele era responsável por ser guardião de toda a sabedoria e conhecimentos do Egito. Alguns acreditavam que ele mesmo que inventou os hierógrafos, né? E um deus muito importante, que às vezes era chamado para poder fazer julgamento entre as boas e más intenções, né? O bem e o mal ali, porque ele era conhecido pela sua imensa sabedoria. Ele escreveu feitiços em 2 livros, o Livro dos Mortos e os Livros de Thoth, que era conhecido por reter, assim, conter todos os segredos do universo. É uma figura bem importante e interessante. Bem, temos também a Hathor. Gente, eu tô pesquisando a pronúncia do pessoal, mas, por favor, considerem minha ajuda, vocês estão vendo aí no slide. Mas, assim, ela era representada muitas vezes como uma cabeça de vaca, e ela era a deusa da fertilidade. Era pra ela que as grávidas oravam e pediam proteção durante o parto, durante a gravidez. Ela era conhecida por fornecer essa fertilidade, esse sucesso na procriação, vamos colocar assim. Ela era associada à música, à dança, mas também era conhecida como senhora dos céus, da terra, do submundo. Ela era muito popular e muito querida pelo povo também. Isso é interessante, eu acho que é por isso que as pessoas, né, o sentimento do povo acaba que fazia com que ela pegasse novos cargos, vamos colocar assim. Bem, temos também a Sekhmet. Ela tinha uma cabeça de leão, ela era representada, sendo o leão um animal conhecido pela sua majestade, né? Já se imagina que ela era voraz, e realmente, assim, as referências dela, que nós temos dela, era como uma deusa da guerra e da cura. Então era pra ela que o faraó pedia ajuda quando ia guerrear, e ela também era muito associada à medicina e à saúde. Realmente uma deusa muito poderosa, mas justa, aquela coisa centrada e tudo mais. E temos, por último, a Udjet, que ela era uma deusa metade cobra, e ela era protetora do faraó, né? O faraó andava com a insígnia dela, quando ia andar pela cidade, ela era conhecida por protegê-lo. Era essa a função dela, de vida dela. Então ela sempre estava ali por perto, pronta a proteger o faraó de qualquer ataque externo. Bem, concluindo agora, a religião ela é algo que existe bem antes do cristianismo, né? São deuses, assim, que eram cultuados no Egito todo. E a vida no Egito era regida pela crença religiosa do povo egípcio. Então, tudo, né, tinham criaturas, por exemplo, ainda que não tava, mas o gato era muito valorizado, porque acreditavam que ele trazia proteção. Eu tô aqui com meu cabelinho aqui, a mostra, mas eles realmente acreditavam que o cabelo era algo assim que deveria ser mantido o mais curto possível, né? Se eu estivesse lá, talvez não teria esse cabelo, seria de peruca, né? Mas faz de conta com uma peruca, gente.
os olhos muito bem marcados para poder proteger contra, não só contra o deserto. Depois se descobriu que o lápis de olho, né, o delineado, ele protegia contra os ventos do deserto, mas era uma proteção espiritual também para eles, né? E as unhas eu trouxe com referência um pouco mais contemporânea a nós, né? Assim, mais perto do contemporâneo a nós, que era a Cleópatra, que ela gostava muito dos esmaltes vermelhos, né? O Egito ele é um lugar onde surgiu muitos cosméticos, né? Esmalte, lápis de olho, perfume, pra poder, né, até ajudar a embalsamar os corpos. Então, quer dizer, um país muito rico em cultura, né? Às vezes a gente acha que só a gente foi fadado pela cultura, pelo que eles mostram pra nós, é só acreditar que só da Europa surgem coisas boas, só de lá veio coisas boas, naturais e aquilo que vale a pena, mas tem muita coisa que a cultura africana traz pra nós que nós não temos nem ideia. Entendeu? E o Egito, muitas vezes, ele acaba sendo esquecido no churrasco, vamos colocar assim, porque pela cultura diferenciada, né? Só que ele também é África. E, assim, eu estou aqui, né? Mas quando Hollywood começou a representar a cultura egípcia, eram atores brancos. E provavelmente eles eram mais da minha cor ou muito mais escuros do que isso. Eles eram muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Provavelmente o cabelo natural deles, se eles deixassem crescer, seria assim, ou mais cacheado do que isso. E os deuses, muito provavelmente, quando vocês vão olhar a cor dos deuses nas pinturas, eles eram bem mais escuros do que eu. Então, os deuses, eles meio que representavam o povo, e não só o povo, eles representavam o povo numa visão do que deveria ser, vamos colocar assim, né? As partes humanas eram o padrão, vamos colocar. Então, quer dizer, o padrão era esse. Então, o povo meio que buscava se parecer com isso, sabe? E é isso que é importante, tá deixando claro. E que eu quero que vocês entendam, né? Eu acho que é questão também nossa se apropriar dessa cultura, dessa forma de pensar. E estudando sobre isso, a gente consegue parar de remeter isso àquela ideia hollywoodiana de que eles eram brancos, vamos colocar assim. É por isso que eu quis trazer pra vocês o gênero textual tirinha. Porque eu queria que vocês também desenhassem, tivessem, né, essa noção. E o que eu quero que vocês façam? Bem, esse gênero textual, ele é conhecido por poder unir esses aspectos visuais do desenho, às vezes você não vai desenhar a mão, às vezes você vai usar algum aplicativo, alguma coisa, com a escrita, as falas. E é que eu quero que vocês tragam. Eu quero que vocês tragam esses deuses para, talvez, tempos atuais, trabalhando questões raciais um pouco mais atuais, sabe? Eu acho que seria interessante. E é essa atividade que eu trouxe pra vocês. Mas sem deixar de lado a mitologia. Não sei se vocês vão... Enfim, eu espero que dê certo. Eu acho que vai ser muito interessante. As tirinhas, elas têm algumas características, né? Temos quadro, temos a calha, temos o contorno, temos os balões. Mas eu trouxe alguns exemplos que fogem um pouco disso. Hoje em dia, tem alguns estilos que não tem todas as características, mas que a gente ainda consegue classificar como histórias em quadrinhos, como tirinha, mais ou menos esse estilo. E por que eu trouxe? Porque o que eu quero mesmo é esse destaque, essa questão racial dos deuses, a conseguir colocar isso de uma forma... exaltando a cultura egípcia, talvez contextualizando com a cultura de hoje em dia e, de certa forma, usando disso para poder exercitar a escrita. Então, assim, eu coloquei algumas características aqui no slide e tudo mais, mas não precisa ficar completamente preso a isso, né? Claro que tem que ser uma história em quadrinhos, uma tirinha bem bonitinha, bem feita, mas quero dizer que usem e abusem da criatividade de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês não têm contato com isso de uma forma tão redondinha como talvez eu tive. Então, por isso que eu trouxe esses exemplos, o que destoa um pouco. Vamos colocar assim.